Oi, gente, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Bom, nossa aulinha de hoje vai ser sobre concordância verbal. Mas antes de iniciarmos a aula propriamente dita, não vamos esquecer do álcool gel, que é muito importante, né? Nesse momento que a gente está vivenciando, que é essa pandemia, né? Vamos para a nossa aulinha? Pronto. Concordância verbal. Por que se faz necessário estudarmos concordância verbal? Primeiro, para que a gente possa redigir um texto, né? Fazer as colocações do verbo de acordo com o sujeito que é apresentado. E para fazer um bom texto, é muito importante você estudar isso aí, certo? Então, você deve estar perguntando, e o que seria concordância verbal? Concordância verbal é a relação que se faz do verbo com o sujeito, certo? Agora vamos para a regrinha geral da concordância verbal. A regra geral diz o seguinte: o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Vamos para o exemplo? A Marta fez a prova. Antes de falar um pouquinho da concordância, entrar com mais detalhes sobre ela, vamos fazer uma revisão do que seria sujeito, porque vocês sabem que uma aula sempre está, um conteúdo sempre está interagindo com o outro na mesma aula, né? Não pode esquecer disso, hein? Vamos lá. Vamos para a frase. Marta fez a prova. Para encontrar o sujeito, a gente faz a perguntinha o quê? Ao verbo. Quem fez a prova? Aqui já está a resposta, a Marta. Então, nesse caso, a Marta vai ser o quê? O sujeito. Prestem atenção no verbo que está regendo, né, a frase. Ó, fez a prova. O verbo fazer está concordando com Marta. A Marta está o quê? No singular. Então, o verbo também vai ficar no singular. Nossa, como é fácil, não é? Vamos para a segunda frase. As jovens receberam elogios. Vamos encontrar o sujeito dessa frase. Quem recebeu elogios? As jovens. Então, nesse caso, a jovem seria o quê? O sujeito. Prestem atenção que esse sujeito se encontra no plural. Portanto, o verbo vai concordar com ele também no plural. Muito fácil, gente. Agora vamos para os casos especiais. Os casos especiais diz o seguinte: primeira regrinha, quando eu tenho um sujeito simples, vocês sabem o que é o sujeito simples, que eu já expliquei. Sujeito simples é aquele que tem um só núcleo. Núcleo é a palavra mais importante. Eu já falei disso com vocês. Vamos lá. Então, qual seria a regra do sujeito simples? O verbo concorda com o núcleo do sujeito em número e pessoa. Vamos lá. Nós iremos ao cinema. Prestem atenção que o verbo ir, né? Ele está na primeira pessoa do plural, concordando com o sujeito aqui, nós, que também está na primeira pessoa do plural. Vejam como é simples, tá certo? Dando continuidade ao conteúdo, né, sobre concordância verbal, vamos agora utilizar essa concordância com expressões partitivas. O que seriam as expressões partitivas? Quando ela vem incluídas desse tipo aqui, ó. Quando eu tenho expressões como a maioria, a maior parte, grande parte de. Se eu tiver estas palavras, vocês sabem que expressões são palavras, né? Quando eu tenho o sujeito formado por estas palavras, o verbo vai ficar ou no singular ou no plural. Vamos ver? Vamos verificar aqui, ó. A maioria dos candidatos, ó, vejam, a maioria dos candidatos participou da prova. Ou eu posso dizer, a maioria dos candidatos participaram da prova. Então, essa regrinha, quando eu tenho o sujeito formado por estas expressões, por estas palavras, tanto eu posso colocar o verbo no singular como no plural, que está correto. Agora vamos para a próxima regra. Quando eu tenho sujeitos formados por nomes no plural, aí neste caso, se esse nome que está no plural não vier acompanhado de artigo, o verbo fica no singular. Se vier, fica no plural. Vamos ver? Vamos verificar aqui, ó. Estados Unidos é uma nação gigantesca. Prestem atenção que a palavra Estados Unidos é uma palavra que é escrita no plural. Nesse caso, como não vem artigo antes,
o verbo fica no singular. Agora, quando esta palavra, que no exemplo aqui é Estados Unidos, vier acompanhado de artigo, nesse caso o verbo vai para o plural. Pronto aí? Tudo bem, gente? Não é difícil esse conteúdo, né? Eu apenas passei algumas regras só para dar início. Nas próximas aulas a gente vai dar uma esticada maior nesse conteúdo. Mas para vocês ficarem mais calmos, né? E mais atentos ao conteúdo, eu coloquei as regras mais simples. Espero que tenham gostado e tudo de bom para vocês, tá bom?